Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cátia Caldas e hoje estamos aqui para falar do saquinho com orelhas da Páscoa. A Páscoa é uma ocasião de doces de amêndoas e pensando na partilha das amêndoas, trouxemos então aqui este saco. É de fácil elaboração, portanto está apto para principiantes e tem nada mais, nada menos do que apenas o recurso de 2 tecidos. Precisamos de utilizar também um bocadinho de feltro e a nossa habilidade na costura. Se tem tudo isto, podemos então começar a trabalhar. Ora, vamos então desenhar a nossa cestinha para as amêndoas. Partindo do princípio que eu quero uma cesta pequena, eu já encontrei aqui, antes de passar ao desenho, portanto só os materiais, já passei aqui a encontrar um bocadinho de feltro para estabilizar a peça. Porquê? Porque é mais económico e uma vez que não é uma peça de muito desgaste, nem vai precisar de um estabilizador de alta qualidade, podemos utilizar então o feltro. Os retalhinhos para fazer o laço, o forro, que vocês podem utilizar uma cor neutra ou uma cor que vá de encontro ao vosso tecido. Se vocês utilizarem 2 tons, depois também podem fazer, por exemplo, com o forro, o interior das orelhas, ou seja, pensem numa cor que contraste bem com o tecido exterior para ficar bonito depois aqui então nas orelhas. E de tecido exterior vou utilizar este, portanto isto eram tudo materiais que tinha por aqui, não comprei nenhum material de propósito para este trabalho, uma vez que é uma sacola de amêndoas e não requer então aqui grande esforço económico. Se vocês não tiverem nenhum retalho em casa, então sim, pronto, terão que adquirir algum para poder fazer este trabalho. Recomendo então o feltro, dado o baixo custo que tem e, portanto, a adaptabilidade que tem é boa e para um saco das amêndoas é perfeito. Passando do princípio que eu quero uma cesta não muito grande, eu vou desenhar uma cesta de 16 centímetros e de altura vou colocar-lhe 14 centímetros. Portanto, temos aqui já um retângulo. 16 por 14. Portanto, temos 16, correto. Aqui temos 14, perdão, 14. E aqui é que temos 16. 16 por 14. Agora vamos centrar-nos aqui nos 16. Nós pretendemos que a nossa orelhinha fique ao centro. Portanto, eu vou desenhar aqui nos 8 centímetros e vou subir o tanto que eu pretendo que tenham as minhas orelhinhas de altura. Portanto, aqui eu vou esquadrar e vou traçar umas orelhinhas de 14 centímetros. Vejam que são 14 centímetros, mas depois também temos que fazer então aqui alguma adaptação. Nesta linha eu vou traçar mais ou menos 3 centímetros para cada lado. Porquê? Porque a nossa orelha tem que ter aqui então alguma consistência. Portanto, eu vou passar aqui por este pontito e agora vou descer. Aqui exatamente a mesma coisa. Vou descer e aqui é que eu vou fazer então depois a correçãozita. Eu estou a tentar não tapar a câmera, por isso é que estou assim tão separada da folha e custa-me um bocadinho mais fazer então aqui o desenho. Portanto, ok. Podemos dobrar agora isto a meio para fazer da mesma forma. Deste lado está maiorzinho que deste, portanto temos que corrigir aqui esta diferença. Agora aquilo que nós podemos fazer é dobrar aqui. Passa-me a tesourinha, por favor. Dobramos desta forma, portanto no centro da nossa orelha e como esta nos ficou perfeita, vamos passá-la para o lado contrário. Ok, temos então aqui a nossa folha dobrada e aquilo que vamos poder fazer é corrigir então aqui com a tesoura. Aquilo que nós pretendemos do molde, já vai ficar igual dos dois lados, ok? E agora aqui recortamos exatamente igual, ok?
Temos então aqui a nossa orelhita. Estas vão ficar pequenitas, depois se vocês quiserem podem cortar uma maiorzita. E agora aquilo que nós vamos fazer aqui será marcar a famosa caixa de leite. Portanto, aqui nesta esquininha, só ver se vocês conseguem ver daí. Aqui nesta esquininha vamos marcar 3 centímetros. As medidas que eu estou a dar aqui são medidas exemplificativas. Vocês podem fazer com as medidas que vocês entenderem, obviamente. Portanto, aqui marcamos outros 3 centímetros, ok? Aqui com o nosso esquadro vimos desta forma. E aqui esquadramos e marcamos os outros 3 centímetros. Isto podemos recortar antes de passar ao desenho da peça. Vejam que aqui ao recortar já pusemos o quadrado no sítio correto, não estava perfeitamente esquadrado. Aqui marcamos outros 3 centímetros. Portanto, fazemos aquilo que os brasileiros chamam da nossa caixa de leite. Esta peça tem que ser recortada 2 vezes e a partir daqui é que vamos montar a cesta. E aqui temos então 3 por 3. Agora vamos passar a fazer então o recorte no tecido. Se vocês acham que este desenho ficou feiotinho, vocês viram do lado avesso e fazem os traços definitivos. Vamos então passar a cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, portanto, porque temos que dar a volta, e uma vez então no nosso feltro. E a partir daí vamos desenvolver então a nossa cesta das amêndoas. Quanto ao desenho, era tudo. O nosso laço vai depender também da medida que pretendamos aqui, mas já vamos ver isso. Ok, vamos então passar ao corte. Para o nosso laço eu recortei um quadradinho de 10 por 10. Podem recortar à medida que se encaixe melhor com o vosso desenho. Este é o tecido que eu vou deixar para fazer o laço e vamos passar agora a recortar então o nosso desenhito. Aqui eu vou utilizar forro de algodão, também um retalho que tinha por aí, e aquilo que eu vou fazer é nada mais nada menos do que enquadrar aqui o meu material. Vou deixar 1 centímetro de margem de costura em todo o contorno. Vou marcar primeiro neste tecido e depois é que vou marcar no outro, para ele não desdobrar. Estas cestinhas são bastante simples. Realizamos isto até de maneira muito fácil. Afastar um bocadinho para se ver melhor. Ok, fixamos então aqui os alfinetes neste tecido, que é o do forro, recordem. Vocês podem utilizar cores para fazer o contraste. Eu aqui vou utilizar efetivamente um forro de algodão em branco pérola. Não exatamente por causa do contraste, mas também para gastar aqui os retalhinhos. Também se trata um bocadinho disso. Aqui portanto, vamos controlar mais ou menos desta forma. Os alfinetes, regra geral, espetam-se na zona do lombo e só depois é que se faz o resto. O lombo é a dobra do tecido, assim traduzido para miúdos. Fixamos então aqui as 2 peças. Recordem que estamos a cortar 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido exterior, com 1 centímetro de margem de costura.
Atenção que aqui a caixa de leite eu não vou recortar agora, mas podem recortar, ok? Dependendo da prática que tenham e da forma como melhor trabalhem. As caixas de leite nós podemos recortar no momento do corte ou podemos depois a posteriori fazer então o recorte. Eu vou deixar para depois e fazemos o recorte depois da montagem. Agora falta-nos cortar então aqui o nosso feltro. Precisamos de recortar 2 vezes. Ele não tem exatamente aqui a largura, mas nós vamos adaptar aqui ao que existe, para não estarmos aqui a recortar uma peça inteira de feltro. Para o laço vamos recortar também um quadradinho de feltro para poder estabilizar então o nosso laço. Portanto, aqui o nosso laço. Vamos precisar recortar 2 vezes no tecido do laço, ok? E uma vez então aqui no nosso feltro. Enquadrar isto da melhor forma. Temos então aqui recortado também para o nosso laço e vamos passar então à montagem. Ok, pensando agora na montagem, portanto vamos deixar a caixa de leite de momento, já sabemos que são 3 cm. Pensando então agora aqui de forma estrutural, portanto o que é que eu preciso? Preciso de encarar os tecidos direito com direito, com o nosso feltro, portanto direito com direito e um bocadinho do feltro. Vejam que isto são as margens de costura. E aquilo que nós vamos fazer agora será fixar então estas 3 peças, portanto direito de forro com direito do tecido. E aquilo que vamos fazer de seguida é fazer a costura desta linha pela orelhita e chegar até aqui. Portanto, depois vamos montar as 2 peças em conjunto. Direito com direito. O nosso feltro. Vocês podem utilizar o feltro da medida do vosso molde. Torna-se um bocadinho mais complicado depois fazer então aqui a fixação, mas fica esteticamente mais bonito. Aqui, como estamos a trabalhar com restinhos de material, portanto vamos ter que nos adaptar àquilo que há. Ok, fazemos exatamente a mesma coisa, portanto costuramos por aqui, vimos por aqui e por aqui. Podemos, e agora é uma opção, podemos também, em vez de fazer esta costura do lado contrário para dar a volta, podemos também fazer com viés, portanto direito com direito. Neste caso, avesso com avesso, as peças ficam para os exteriores, os direitos dos tecidos ficam para os exteriores e depois podemos contornar com viés. Portanto, o direito, eu vou só mostrar aqui uma forma, outra forma, digamos assim. Portanto, deixamos o feltro dentro do nosso forro, viramos esta peça para o exterior, portanto, seria direito para o exterior e direito para o exterior. E poderíamos então fazer o acabamento em viés em todo o contorno. Portanto, já sabem que o viés se adapta perfeitamente às zonas curvas e podemos realizar então também dessa forma. Neste nosso caso, vamos então dar a volta à nossa peça para que ela fique do avesso. E agora vamos então costurar a nossa peça.
Para facilitar a montagem, aconselho que façam então aqui o desenho do molde na vossa peça e temos então aqui o nosso feltro e direito com direito do tecido para o laço. Portanto, o laço recortam 2 retângulos mais o retângulo do feltro. Agora vamos passar então a costurar, sendo que estas peças vamos costurar só na parte superior para depois fazer a montagem e neste daqui vamos costurar deixando mais ou menos o espaço da mão. Portanto, vamos costurar em U e finalizando aqui estas esquinas para depois poder então dar a volta. Neste caso vamos finalizar em canto retangular, mas podemos também fazer em canto redondo. Aqui nos cantos bicudos vamos ter em atenção fazer o truque que eu já ensinei a fazer aqui num dos vídeos. Eu vou deixar o enlace, ou melhor, o link na caixa de descrições deste vídeo e é um vídeo onde eu indico justamente como é que fazemos para deixar os cantos bicudos. Nos redondos vamos ter que levantar ligeiramente o nosso pé calcador, deixando a agulha espetada no tecido e fazendo então aqui a direcionalização do nosso tecido. Vamos mexendo desta forma, de forma a que ele se adapte ao ponto que nós pretendemos dar e à curva que obviamente temos que costurar. Aqui costuramos até ao extremo. Do outro lado vamos precisar costurar um bocadinho do extremo que não estava. Ok, agora aquilo que nós vamos precisar fazer aqui em todo o contorno e antes de dar a volta para que ele se adapte, primeiro verificamos que está tudo devidamente costurado e aquilo que vamos fazer é, primeiro, aparar um bocadinho aquilo que são os excessos de costura, portanto recortar para que fique mais ou menos com meio centímetro de margem de costura, não precisamos de muito mais que isso. E depois vamos dar então os piquetes em todo o contorno para que seja possível depois que a nossa orelhinha se adapte ao formato. Primeiro temos aqui um canto bicudo e no canto bicudo já fizemos então aqui o acerto e agora aquilo que vamos fazer nos cantos redondos sem cortar a costura é fazer pequenos golpes com a tesoura de forma a que a nossa peça redonda tenha aqui margem de mobilidade, isto é, os famosos piquetes, sem cortar a costura. Portanto, fazemos um golpe até próximo da costura, mas sem chegar até ela. Recordem que retirar estes excessos da margem de costura chama-se entalhar. Portanto, estamos a fazer então aqui os recortes. Tecnicamente, portanto, são os piquetes. E temos então aqui a nossa parte superior costurada. Eu vou dar a volta para vocês perceberem efetivamente qual é o efeito dos piquetes. Atenção que aqui, se as orelhas estiverem muito estreitas, vai custar a dar a volta, ok? Vão precisar depois da ajuda ou da tesoura ou de uma agulha de crochê, portanto algum material aqui que possa empurrar. Aqui, façam atenção na pontinha, portanto de não deixar que fique para dentro. Com a tesoura puxam para fora. E aqui, vejam que a nossa zona curva adapta-se perfeitamente àquilo que é então o objetivo. Portanto, faz então aqui a curva corretamente. Isto só é possível porque nós fizemos então aqui os piquetes. Na outra parte vamos fazer exatamente a mesma coisa. Enquanto não montamos o resto da peça, aqui nas esquinas fazemos a técnicazinha para os cantos bicudos. Consultem no link da descrição abaixo que vocês vão perceber.
Temos então aqui o nosso laço costurado. Vejam que deixamos aqui esta parte aberta. Vamos entalhar também o laço, à semelhança daquilo que fazemos com as outras peças. Entalhar significa recortar então aqui os excessos. Atenção, que eu estou a recortar na diagonal nas zonas bicudas, mas também já fiz o ponto na diagonal para poder ficar com o canto bicudo perfeito. Consultem o vídeo que eu deixo aqui onde eu falo mais detalhadamente sobre este processo. Recortamos então aqui os excessos. E aqui aquilo que vamos fazer, portanto, é dar a volta. Aqui nós colocamos o feltro para estabilizar então o nosso laço, mas isto vai a uma questão de gosto. Se preferirem sem o feltro para ficar um laço mais fluido, também podem fazê-lo. Então, ok, aqui vamos tirar os cantos bicudos todos para o exterior. Com a nossa tesourinha vamos fazer então sair o nosso canto bicudo. Portanto, nos 4 cantos. Vejam que já temos então aqui o nosso laço praticamente finalizado. E agora aquilo que nós vamos fazer no resto que falta é passar um ponto, fechando, portanto o pesponto de fixação, e podemos passar em todo o contorno de forma a finalizar o nosso laço com um ponto decorativo em todo o nosso contorno. E basicamente fechamos o laço e ao mesmo tempo assentamos a costura em todo o contorno. Temos então aqui o nosso laço já costuradinho. Vamos deixar de parte porque ainda não vamos fazer a colocação do nosso laço. Vamos passar então à fase da montagem do resto da cesta. Ok, vamos lá então agora aqui. Eu já passei a ferro as minhas 2 peças. Ainda não fiz a correção aqui das laterais, da parte inferior. Pronto, porque evidentemente depois aqui há sempre que fazer as correções. Aquilo que vamos fazer agora, assim, muito resumidamente, é abrir a nossa peça, portanto, deste lado, do lado direito para cima. Esta peça é exatamente a mesma coisa. E agora aquilo que nós vamos fazer será então encarar o direito com direito, costura com costura. Portanto, isto está ao contrário. Portanto, a minha costura aqui vai ter que coincidir com a minha costura deste lado, ok? Faço coincidir a costura desta forma. Alfineto. E deste lado é exatamente a mesma coisa, portanto, desta forma e alfineto. Qual é o objetivo agora? Portanto, o objetivo agora é costurar, passar a orelhinha para este lado, para não ficar presa aqui em alguma costura. Portanto, agora aquilo que vamos fazer é passar a costura de cá até cá. Portanto, agora aqui será importante ter isto corretamente montado. Passo uma costura daqui para lá. Vamos já a posteriori fazer a caixa de leite. Vamos só fixar então aqui as laterais, talvez seja mais fácil. E deste lado exatamente a mesma coisa. Portanto, costura de ponta a ponta. Tenham atenção de deixar as orelhinhas, portanto, aqui na zona central, para não apanhar as orelhas ao fazer a costura.
e vamos fazer uma costura então daqui para cá e daqui para cá. Ok, já fizemos a costura então de ponta a ponta, como vocês podem ver ele já está fechado somente nas laterais, ok? Estas partes estão abertas e agora aquilo que nós vamos fazer será então desenhar a caixa de leite. Eu para desenhar a caixa de leite situei o meu molde aqui na zona da costura, como se fosse portanto aqui a representação real da minha medida e fiz a marcação da minha caixa de leite. Para isso recortei então aqui os 3 cm do molde. Vamos fazer isto primeiro na parte exterior, para isso eu vou virar as orelhas para dentro, somente para não correr o risco de as cortar. Então aquilo que eu vou fazer, uma vez que já tenho aqui a marcação, é alfinetar para prender as duas peças de tecido. Vejam que o forro está deste lado. E agora aquilo que eu vou fazer é, portanto, recortar então aqui os 3 cm. Isto será então a nossa caixa de leite. Portanto, aqui está recortado. Tenho também marcada a zona onde devo fazer a costura. Portanto, ok. Agora, aquilo que eu vou fazer é costurar a zona de baixo, portanto, era a zona que ainda não estava costurada. Vou fazer então aqui a costura e depois vou puxar esta parte para fora para poder fazer o fecho da caixa de leite nesta parte exterior. Vou então fazer a costura reta nesta zona. Ok, temos então aqui a nossa peça costurada, temos apenas aqui a abertura da caixa de leite e agora aquilo que nós vamos fazer vai ser puxar a nossa caixa de leite desta forma para poder fazer o fecho. Portanto, aqui vamos encarar costura com costura, abrindo esta nossa parte. Podemos tombar metade de costura para cada lado por uma questão de excesso de volume. Fazemos a fixação com o alfinete. E vamos passar uma costura reta, tanto de cá para cá. O nosso feltro, não se preocupem que vamos fixar quando fizermos então a colocação do forro. Temos então deste lado costurada a nossa caixa de leite. Deste lado vamos fazer exatamente a mesma coisa, costura com costura, podemos tombar uma costura para cada lado. Atenção que isto não se aplica a peças de vestuário, nas peças de vestuário é preciso abrir as costuras, ok? Não se pode costurar desta forma. Vamos fazer então aqui a nossa costura. Eu estou a utilizar a mesma margem que utilizei, portanto, em todo o resto, 1 centímetrozito. Tentem não ter a peça enrugada. E temos finalizada a nossa caixa de leite da parte exterior. Agora, falta-nos finalizar, vou-vos só mostrar como é que nós temos então aqui a nossa parte exterior da peça. Isto será o exterior da nossa cesta, já se pode antever aqui qualquer coisa. E agora aquilo que nós vamos fazer é, portanto, voltar a dar a volta, uma vez que já temos fechado daquele lado, e vamos trabalhar a zona do forro. Atenção aqui que vamos ter que deixar aberto para poder dar a volta. Portanto, ok, temos então aqui o desenho, vou localizar novamente as orelhas, vou passar as orelhas para a parte que já está terminada, isto para não correr o risco de cortar as orelhas. Com alfinete agora vou fixar, portanto, o forro e o feltro, as duas peças.
tanto de um lado como do outro, e também aqui na nossa parte central. Fazemos o recorte da caixa de leite, à semelhança daquilo que fizemos com a outra peça. Porquê é que eu corto a caixa de leite somente depois de ter a peça fixada? Porque há muita probabilidade de se mexer o tecido, de não fazermos a costura no sítio exato e depois ela mexe-se. Ou seja, a caixa de leite depois fica torcida na hora de fazer a finalização. Como não é o objetivo, portanto, eu faço somente quando tenho tudo fixado. Ok. Aqui dá um bocadinho mais de trabalho porque temos o feltro em ambas as partes. Vamos cortar aqui este excesso. Ok, o que é que nós fazemos agora? Portanto, para poder dar a volta, vamos fazer uma costura apenas de 1 cm nesta esquininha, de 1 cm nesta, para poder fechar a caixa de leite, mas ter margem para depois dar a volta aqui a todo o processo. Vamos costurar então só 1 cm. Neste extremo exatamente a mesma coisa, portanto, costurar apenas 1 cm. E agora que já temos então finalizado aqui as nossas esquinitas, deixamos esta margenzinha para dar a volta. Parece pequeninha, vai requerer aqui algum esforço, mas é possível. E agora aquilo que nós fazemos aqui é nada mais, nada menos do que aquilo que estávamos a fazer do outro lado. Portanto, fechar esta peça. Aqui vamos ter que fixar também o nosso feltro. Eu vou fazer a fixação. Como ele não estava costurado, só vai ficar costurado aqui na caixa de leite, vamos precisar fixá-lo em algum momento. Portanto, agora vou só auxiliar aqui para ele não se mexer. E agora vamos encarar a costura com costura, desta forma, ok? Tem que ficar corretamente colocada a costura com costura e fixamos com alfinetes. E a partir daqui fazemos então a costura reta, à semelhança daquilo que fizemos do lado contrário, com a mesma margem que empregamos para o lado exterior, portanto 1 cm. Temos então costurada aqui a nossa caixa de leite, com 1 cm de margem de costura em todo o contorno. Está fechado, podemos fazer a verificação, ok? Colocar a mão do lado contrário, fazer então pressão, está fechado. Vamos ao lado contrário. Ok, temos então a nossa caixa de leite completamente fechada, tanto no exterior como no forro. Agora vamos verificar, portanto vamos fazer, voltear, digamos assim, a nossa peça e automaticamente já vamos poder confirmar se está tudo correto. Atenção agora, portanto ao virar vamos ter que fazer aqui um bocadinho de esforço, nada de estirar as costuras, porque do momento que a gente puxa a costura com demasiada força pode rasgar tanto o tecido como a própria costura. Portanto, aquilo que nós fazemos agora é dar a volta, verificamos que a nossa caixa de leite está corretamente fechada, portanto que não temos aqui nenhuma abertura ou ponta solta no tecido para que não desfie a posteriori,
E agora aquilo que nós podemos fazer é, ou com pontos à mão, fechar então aqui a abertura que deixamos para dar a volta, ou com a máquina fazer um ponto para fechar. No caso, vamos fechar à máquina, por uma questão de ser mais rápido, somente, porque esteticamente até fica bem mais bonito com um ponto invisível à mão, mas eu, para ser um bocadinho mais rápido, vou fazer desta forma. Fechamos então aqui a nossa aberturinha interior. E agora aquilo que nós fazemos é nada mais, nada menos do que dar a volta à nossa cesta, fazer com que as esquinas se adaptem perfeitamente. E temos então aqui a nossa cesta praticamente terminada. Vejam que já temos aqui colocada a nossa etiqueta, portanto as nossas peças, as da última criação, todas elas já vêm identificadas com uma etiqueta da nossa marca. Portanto, já estamos aqui a mostrar mais coisinhas da nossa secção. Ok, este é o resultado da nossa cesta, ainda sem apertar as orelhas. Portanto, aquilo que nós temos aqui é nada mais nada menos do que uma cesta com duas alças. Como é que nós fazemos para fechar as orelhas? Portanto, metemos qualquer coisa no interior, aquilo que nós pretendermos, e agora encaramos as orelhas desta forma, ou desta forma, portanto já vai depender um bocadinho do nosso objetivo, e vamos fazer a colocação do laço. Vejam que eu aqui no centro dobrei o meu laço e já fiz então aqui a marcação de centro. Para quê? Para me ajudar a fazer o laço perfeito. Como é que nós vamos fazer isto? Podemos fazer... Eu aqui vou utilizar esta linha preta justamente para que se veja, senão não se vai perceber grande coisa. Temos então a linha colocada, fazemos a colocação de um ponto assim grosseiro mesmo, não precisa de ser assim nada muito rococó. Fazemos então a passagem da linha na nossa marcação de centro e apertamos de maneira a frisar o nosso laço. E desta forma, damos aqui uma ou duas voltas, ok? De maneira a franzir o nosso laço. Isto é a técnica base para fazer os laços, mesmo se forem laços, por exemplo, para fatos de cerimónia. É desta forma que se consegue então aqui este objetivo. Portanto, temos o laço mais ou menos adiantado e agora escolhemos algum tecido ou alguma fita ou o que seja para fazer então aqui a finalização. Eu vou recortar mesmo do tecido que estou a utilizar para fazer a cestinha, que pode ser outro qualquer, ok? Eu vou utilizar aqui assim um retângulozito. Vejam que é somente mesmo um retalhozinho. Vou dobrar, voltar a dobrar, portanto já tenho duas dobras e vou voltar a dobrar. Portanto, vou fazer desta forma e passar uma costura agora de ponta a ponta, fixando então sem nenhuma farpa para o exterior. Ok, temos então a nossa tira já completamente costurada e aquilo que vamos fazer é passar a nossa tira por detrás do laço, desta forma. E eu vou fixar com o alfinete, se eu conseguir apanhar o alfinete, claro. Fixei então aqui a minha fita, eu vou fazer que a minha fita contorne o laço, da forma que eu entender, digamos assim. E agora aquilo que eu vou fazer será unir o meu laço às minhas orelhas, fixando com um ponto. Ou podemos fazer
com um elástico em contorno, como se fosse efetivamente um lacinho para o pescoço, para poder dar um nó à volta das orelhas, portanto, para elas não ficarem fixas. Agora, a forma do laço vai depender um bocadinho do gosto, daquilo que é o nosso objetivo, e depois se temos espaço ou não para meter o saco das amêndoas dentro. Vamos fazer então a fixação da fitinha no laço. Fazemos aqui no avesso um pontozito. Contornamos então aqui e agora vamos finalizar, portanto aqui com o excesso. Isto também pode ser feito com cola quente, não tem obrigatoriamente que ser com a agulha. Agora aqui dobramos desta forma, fazemos com que não fique nenhuma ponta farpada para o exterior e vamos finalizar. Desta forma, temos então aqui o nosso laço completamente terminado. Vamos precisar apenas de fixá-lo nas orelhas. E agora, sim. Portanto, supostamente a nossa peça é simétrica. Ora, daí aquilo que nós vamos precisar fazer é apenas unir as orelhas desta forma. Temos que deixar espaço, obviamente, para meter as amêndoas. E aquilo que nós podemos fazer é, então, colocar o laço com elástico, ok? Para que depois possamos abrir, meter as amêndoas e fechar, ou colocar apenas numa orelha, ok? Por exemplo, assim, e ao fazer o fecho, por exemplo, com uma mola, ele vai fixar. Portanto, colocá-lo só numa das orelhas. São as várias opções que temos. No nosso caso, vamos colocar numa orelha só, com molinha, e vamos poder fechar então a nossa cesta desta forma.